questão de relacionamentos. Vamos falar sobre o que hoje? Relacionamento com pais, com pai e com mãe e a importância deles. Então, antes, solta a vinheta! Estamos aqui hoje com o Leandro Pegoraro. Antes de tudo, eu quero pedir desculpas pela demora desse vídeo, mas é que Leandro tem uma agenda muito concorrida. Só hoje ele conseguiu um tempo para falar com a gente. Beleza, obrigado pelo convite. Eu Diri Fefa, meu nome é Leandro Pegoraro, sou constelador familiar, mantenho o grupo aqui no Projeto X e para mim é uma honra falar sobre constelação familiar com vocês, amigos queridos. Então, Lê, conta pra gente, segundo a visão da constelação, qual que é a importância desse relacionamento? O que um pai ou uma mãe, influenciam na vida de alguém? Por que é importante isso? A constelação familiar, ela olha para a questão da cura dos relacionamentos. Dentro da constelação, Bert Hellinger, que foi a pessoa que criou e desenvolveu as constelações da forma com que a gente tem hoje, ele percebeu que algumas leis, elas interferem nos nossos relacionamentos. O Bert Hellinger nos traz uma lei chamada Lei da Hierarquia. O que é essa lei? O que ela quer dizer? Mas se eu infringir ela, eu vou ser preso? Você não vai ser preso, mas teu sistema familiar vai ter que dar conta dessa infração. Lá em Pinhais não tem esse negócio de lei. Tem, pode ser em Pinhais, em Colombo, Santa Felicidade, em Curitiba inteira, no Brasil todo. Então, a lei da hierarquia, o que ela traz? Ela traz que nós, perante os nossos pais, somos sempre menores. E quando eu quero ser o pai do meu pai ou a mãe da minha mãe dentro do meu sistema familiar, isso dá problema na família. Quando alguém está fora do seu lugar dentro da sua família, do seu sistema familiar, a vida vai querer mostrar essa pessoa que está fora desse lugar. Essa dinâmica oculta que acontece quando alguém não está no seu lugar dentro de uma família. Tá, mas o que vai interferir na minha vida? Se eu quiser cuidar da minha mãe demais, isso não é uma coisa boa? Isso não... É bom, mas tem uma forma disso acontecer, uma postura. Quando você quer se colocar maior do que ela... É que ela tem 1,47. Não, mas daí... Sério que eu não sou a pessoa mais alta do mundo, mas é que não dá, né? Como assim se colocar maior do que ela? É quando você não respeita a hierarquia dela ter vindo antes. Quando você tenta fazer por ela, sendo que ela ainda tem uma autonomia. Tipo a pessoa achar que sabe mais que o pai ou que quer mandar na vida da pessoa. E aí tem às vezes por uma lealdade invisível ou uma lealdade sistêmica, às vezes a gente não flui com a vida não querendo ser maior do que eles. Às vezes a minha mãe não estudou tanto, meu pai não estudou tanto e eu também não me permito estudar. Então eu entro em algumas situações de autossabotagem porque inconscientemente eu sinto que eu não posso ser mais do que eles. Ou ir mais longe do que eles foram. Isso vale tipo pra dinheiro. Sim. Meu pai ganhou R$1.500 a vida inteira. No meu inconsciente eu posso estar me sabotando para respeitar essa lei. Sim. O que acontece? O Bert Hellinger fala que o nosso sucesso tem a face da nossa mãe e o nosso progresso a face do pai. Então, se eu não tenho um bom relacionamento nem com a mãe e nem com o pai, provavelmente eu vou ter problemas com dinheiro na minha vida, na minha profissão. Como que a constelação familiar vê isso? Se você tem um relacionamento bom com a sua mãe, é como se a gente falasse quando eu consigo tomar a minha mãe. O que é então esse tomar o pai e tomar a mãe? É aceitar. Não é essa forma. É aceitar que eles foram do jeito que eles foram. Cada um tem uma história, o pai deles foi de um jeito com eles e foi o que eles aprenderam a ser os seus pais hoje. Tá, e você falou assim, o pai, a mãe tem a cara do sucesso, o pai também interfere. Tem mais alguma coisa assim, tipo, se eu tenho um problema, uma mágoa, um conflito com a minha mãe, tem mais alguma área da minha vida que pode ser afetada por causa disso? Ou também com o pai? A gente percebe em constelações, inclusive, a forma com que a gente veio para a vida. O nosso primeiro êxito é o nosso nascimento. E esse nascimento veio a partir de um pai e de uma mãe. Só que algumas pessoas, elas sofrem algo que a gente chama na constelação familiar de movimento interrompido de amor. É quando criança, a gente é limitado, é cerceado você se aproximar da sua mãe. Seja porque você pode ter nascido e ter ido direto para uma incubadora, ou ficou em algum sentido doente. Não fala outra coisa, já tem duas, já tem três, né? Eu preciso reencarnar. Você pede música no Fantástico. Quando uma criança
criança passou pelo que a gente chama desse movimento interrompido de amor, é como se ali fosse gerado algum trauma que ela tem uma dificuldade de acessar essa mãe. E essa dificuldade, ela vai crescendo conforme a criança também vai crescendo. Primeiro ela tem dificuldades de acessar a mãe, depois ela até tenta acessar a mãe, mas ela não consegue. E aí ela começa a repetir isso nos relacionamentos. Então ela tem dificuldade de confiar nas pessoas. Você que tá procurando mozão, que tá querendo arranjar alguém, dá uma olhada nisso. Presta atenção nisso. E se ela teve essa dificuldade de acessar a mãe, ela vai replicar isso nos próximos relacionamentos dela. Então, provavelmente, ela vai desenvolver uma dificuldade em se relacionar com as pessoas, de arranjar um namorado, de casar. Depois, na questão profissional, ela não se encontra profissionalmente, porque ela sempre está em busca de algo. E o pai, assim? Eu já ouvi falar que a pessoa que tem problema, ou que teve um pai ausente, ou que tem muito problema com o pai, tem uma chance de desenvolver vícios maiores. Para a constelação familiar, aquele pai é o pai certo para nós, né? Então, o meu pai é o pai certo. Mas mesmo se ele foi comprar cigarro, nunca mais voltou? Sim, porque quem nunca mais voltou é o homem, né? Independente do que aconteceu, aquele homem é o seu pai. Quem vai embora de um relacionamento, de uma família, é um homem ou uma mulher. Mas ele foi o seu pai e ela é sua mãe. No momento da concepção deles, eles foram nada mais, nada menos do que perfeitos. Porque você está aqui hoje na minha frente, né? A gente nasceu, então significa que eles foram perfeitos. E aí o pai, normalmente que a gente percebe em constelação familiar, quando existe algum problema com relação a vícios, álcool, droga, cigarro, bebida, às vezes até jogos, algo compulsivo, a gente vai olhar para isso muito provavelmente numa constelação familiar e pode aparecer alguma dificuldade de relacionamento com o pai. Mas não quer dizer que a culpa é do pai, mas simplesmente uma situação de vício, ela é encarada como uma falta de limite. E para a constelação familiar a gente percebe que o limite vem muito da questão do pai. A mãe nutre, apresenta para a vida, e o pai te direciona para a vida. Mas, né? Leandro, Foco, e objetivos. as pessoas, tipo eu, que não conheceram meu pai? Eu vim de um pai, mas eu não tive contato com ele, isso influencia? Esse pai, ele existiu. Ele se encontrou uma vez, que seja com a sua mãe, e você está aqui. E esse encontro é um encontro deles. Você foi fruto desse relacionamento. O seu pai faleceu muito cedo, mas a energia dele, a presença dele, ela fica internamente. Então, Por quê? independente se ele já foi embora, se ele ainda está vivo, a importância, digamos assim, é igual, porque o que flui é essa energia. Sim, é como 50% você é o seu pai, 50% você é a sua mãe. O seu pai, Um olho puxado e o outro aberto. é como se o seu pai vivesse em você ainda. Não tem como eu excluí-lo. Às vezes eu só não conheci. Né? Mas isso não quer dizer que uma pessoa que não teve um pai presente, ou que o pai foi muito ausente, essa pessoa vai ter alguma dificuldade que outra pessoa também não pode ter. Às vezes a pessoa tem o pai perto, mas não tomou esse pai ainda. Ou seja, a gente olha para os pais como se fossem super-heróis. E a gente, às vezes, esquece que eles podem errar. Porque são um pai e uma mãe. Um homem comum e uma mulher comum. Isso é bem importante. E como é que eu faço, assim, para começar a dar uma olhada nisso, para ver se eu tenho problema, ou se eu sei que eu tenho problema e eu quero resolver? Seu pai, independente do que aconteceu, ele não volta. Se ele já é falecido, ele não vai voltar. Só que você pode ainda curar isso em você, como? Tomando a vida que você recebeu deles. Então, é como se você fosse para a vida, como se não faltasse mais nada para você. O suficiente eles te deram. E é como se você agora pudesse correr atrás dessas coisas, ou ir em direção ao que falta. Né? Como se você estivesse falando assim: obrigado, meu pai, por ter sido meu pai. Eu recebi de você a vida, e o que faltou eu posso fazer por mim mesmo. E tem, tipo, alguma atitude, alguma coisa que eu possa fazer, assim, para melhorar isso? Porque acredito que é um dos relacionamentos que mais, né? Sim. Tem histórias para contar, e mágoas e frasaus. O que ajuda bastante é fazer uma constelação familiar. Esse vídeo é um patrocínio de Leandro Pecoraro. www. Só que cada constelação é uma constelação. Fazer uma constelação familiar, olhar para uma situação dessa, é o que a gente chama de um ato de coragem. Porque a partir do momento que eu olhei para algo numa constelação, eu vou ter que lidar com aquilo. Então, se o meu pai foi daquele jeito que eu achei que ele fosse, talvez a constelação mostre
e confirme que ele só foi o pai certo para você e que você tem hoje a vida que ele te deu, e você ir para essa vida, fazer algo especial dela, passar a vida adiante. Você, por exemplo, que teve um filho, em homenagem aos seus pais, você está passando a vida adiante. Eu tô brincando aqui de entrevistar, mas a gente também, lá na Oneness, também trabalha muito com pai e mãe, né? Uma dica que a gente sempre dá é assim, a primeira coisa, dentro de você tem muita mágoa. Talvez o adulto, você com 20, 30, 40 anos, entenda que, nossa, naquela época minha mãe não tinha dinheiro, pô, como é que ela cuidava de 4 filhos sozinha? Adulto, você consegue entender os motivos, mas dentro de você tem muita mágoa. Uma coisa que ajuda muito é você, de alguma maneira, escreve uma carta ou começa a lembrar da tua infância, você tem muita coisa viva aí dentro. Maneiras de liberar essas mágoas, sabe? De quando você era criança e se sentiu sozinho, se sentiu abandonado, que meu pai só me criticava, né? Eu não tinha carinho em casa. Tudo isso, essas mágoas, elas interferem na nossa vida, não só no relacionamento com eles, mas no relacionamento com todas as outras pessoas. Se você foi muito criticado quando criança, tua autoestima não deve ser das melhores. E fazer isso ajuda muito. Outra coisa é desenvolver a gratidão. É você literalmente calçar os sapatos do seu pai e da sua mãe, porque você tem o teu ponto de vista e eles também têm o ponto de vista deles. Você, de alguma maneira, tentar colocar Tomar esses pais. Tomar os seus pais. Tomar os seus pais, né? A questão de tomar os pais, ela é ao longo da vida. Então eu sempre vou ter alguma coisa para fazer, para olhar para a relação que eu tive com os meus pais. E o que ajuda muito é primeiro reconhecer que existem essas mágoas, porque a mágoa é um sentimento humano, todo mundo tem. E a partir do momento que eu reconheço que tenho, é uma informação que é muito útil para eu ir trabalhar numa terapia, numa meditação, em algum processo que eu me torne uma pessoa melhor e acabe honrando que, apesar de tudo isso, eu tô aqui ainda vivo, né? Quando eu comecei a prestar atenção no relacionamento com a minha mãe, tudo na minha vida mudou. Mas principalmente, até isso, eu não fazia ideia do que eu queria fazer da minha vida. Eu tava buscando em vários lugares, eu queria achar, né, alguma coisa que, cara, eu vou trabalhar com isso, eu vou fazer isso. Coincidentemente, depois de muito choro, depois de prestar atenção nisso, do nada me veio essa incrível ideia de trabalhar com pessoas e meditações e autoconhecimento. E assim, de verdade, eu me realizo nisso. Então, Leandro também tenho certeza que tem um monte de exemplo para dar. Uma vez eu atendi uma pessoa que ela tinha muita dificuldade de se relacionar. Ela tinha dificuldade de arranjar namorado, ou se ela se interessava por alguém, essa pessoa já estava interessada por outra pessoa. E ela veio constelar, porque ela percebeu que ela tinha padrões de relacionamentos. Então ela se envolvia em relacionamentos abusivos. E aí, o que a gente percebeu na constelação? Que ela estava repetindo a história da mãe. A mãe tinha uma questão de se envolver com relacionamentos abusivos e ela estava seguindo pelo mesmo caminho da mãe. Quando a gente na constelação percebeu que ela poderia ir contra isso e não ter que repetir o papel da mãe para ficar leal a essa mãe, que ela não precisaria repetir isso para ser aceita talvez pela mãe, a gente olhou isso numa constelação e ela colocou, né, querida mamãe, eu deixo a sua história com você, como adulta que você é. E eu posso ir para os meus relacionamentos. A partir do momento que é como se isso fosse liberar, em algum nível, dela ter que parar de seguir no padrão da mãe. Hoje, essa mulher é mais conhecida como Fernanda Lima. E ela tá casada com quem? Com quem? Não é a Fernanda Lima, não é o Rodrigo Hilbert. Pode marcar lá, @Fernandinha. É minha brother. Você aqui fez constelação com ela. Então, galera, este foi um pouquinho só. Tem muita coisa para falar desse assunto, mas isso foi um pouquinho do que o Leandro, como constelador, né, entende, conhece. Vou dar um spoiler que o próximo vídeo vai ser sobre relacionamento. Você que tá querendo um crush, um mozão, um tei-tei-tei, Ou que quer se livrar de alguém. ou também, que quer né? se livrar, ou, né, que nem o caso da moça ali, que tava repetindo a mesma coisa da mãe, entrando em relacionamentos que tem que ser pai da pessoa, ou abusivos, ou que você que tem o dedo podrito. Próximo vídeo é pra você. Valeu, galera. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui ó, embaixo. Se inscreve aqui no canal, deixa o like, ativa o sininho pra receber notificações quando sair vídeo novo. É nóis, é top. Valeu! Valeu!
gente. Você tá muito desanimada, velho. Tá bom. Finalmente, desculpa. gente. É que Cadê tarde, o né? tesão? Cadê o... 3. E aí, parceiro? Gostou?